que coloquem as suas identificações no chat, os governadores o distrito e o período, quem tem hoje cargo em seus clubes também, os rotarianos e os não rotarianos estão, que eu acho que tem gente presente aqui na sala, que eu vi, estão a convite de quem nessa reunião? Agora, oi, Thiago. Opa, boa tarde. Boa, querido. Agora aparece, tava outro nome aí, não tava, Thiago? É porque eu logo com o login aqui da empresa, agora que eu modifiquei. Tranquilo, obrigado, querido. Nada. Então, mais um pouquinhos minutinhos, nós já começamos. Amalinha, a sua internet está boa para você dar o brado? Tem que ligar o microfone, Amália. Amália, teu microfone está desligado. Agora estou com operadora nova e telefone novo. Eu espero que... Esteja tudo certo. Tá bom. Prazer rever a Adriane. Espero. Nós te ajudamos, Amália. Virgínio. Oi, Antônio. Tá no trabalho, amigo? Fala, Creton. Tô sim. Meu presidente. Beleza, querido. Graças a Deus. A Amália, ela aqui é que manda, cara. Sabe tudo. A região é... Nada sai sem ouvir ela. Então tá bom. Também não, 42 o vizinho, anos aqui na área. 42 anos na área. Creton, ela sabe até a hora que o pão fica pronto aqui na padaria. Absurdo. Antônio, o padeiro liga para ela, né, Antônio? O padeiro liga para ela. O padeiro liga para ela. Não, a Amália é xerifona da área. Segurança presente aqui tá intenso, mas ela faz a fiscalização. Sabe da vida de todo mundo. Fofoqueira por cima. Não é fofoqueira. Você só sabe da vida, de frente, guarda pra si. Creton, vamos arrebentar, Creton. Hoje a Eliana Mota aí vai dar uma verdadeira aula para todos nós, né? Tudo bom, Antônio? Deus quiser. Saudade também. E você? Tanto tempo. Saudade de prazer em ver vocês. Oi, Isaura. Isaura. Isaura, queridona. Bem. Cadê nossos gordinhos, Creton? Cadê nossos gordinhos? Eu não chamo ninguém de gordinho, não. Isso é bullying. Meu gordinho, tem um gordinho querido 01 e o gordinho querido 02, o Jôper e o bem-vindo. Vou botar no mundo aqui para parar de falar bobagem. Daqui para frente eu vou. Estive com 01, estive com 02. Gordinho 01 e gordinho 02. Olha só. Eu tô emagrecendo. Saudade dessa alegria. Você tá com uma agenda cheia, né, Creton? Boa tarde, mas eu tô tomando umas vitaminas para dar energia e uma delas é de saciabilidade. E aí tô comendo menos. Tá bom. Governador Quintela, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, presidente. Grande Quintela, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, governador? Boa tarde, Quintela. Boa tarde a todos. Antes da reunião começar, comunico que o Gleidson, que é uma das pessoas que o Paulo Sérgio pode seduzir para vir ao nosso clube, acaba de conseguir, por intermédio do Rotary de Ipanema, a doação de 50 kits para higiene bucal para a Pai da Tijuca. O comandante da Pai da Tijuca está nos agradecendo por essa ajuda feita através de Gleidson. Maravilha, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns. Muito bom. Muito bom, João. Muito legal. Sérgio Paulo, olha aí, teu futuro é por tua conta, hein? Tá certo, vou seduzi-lo, como você falou. Tem que ficar muito sedutor, viu? Para trazer bastante. Eu tô seduzindo o Thiago, que também está aí participando da reunião. Tô quase conseguindo.
Que bom. Eu queria avisar que a companheira Elisena já está seduzida, né, companheira? Elisena já. Ah, não tem, por favor, atenção, respeito é bom. Ela está na sala, não está? Está. Está na sala, é. Prazer em revê-la. Boa tarde, Conceição. Tudo bem? Prazer em vê-la. Ô, Tácito, gostei da camisa, Tácito. Gostou, né? Me lembra muitas Ah, eu lembranças. também gostei. Essa é histórica, Marinha. É verdade, verdade. Ô, Tácito, essa tem o número 3 atrás? Não tem o número 3, não, mas essa camisa é histórica. Essa camisa é de um ano rotário muito bom. Verdade. Não, tranquilo, mas você não captou o que eu quis dizer. Eu captei sim, eu captei. Tá, fala assim dele não. Também, então você é número 4, né? Eu sou o peixinho de vala, magrinho e barrigudinho. Vamos começar? Que bom que a gente está feliz hoje. Essa espontaneidade é muito boa. Tácito, você pode silenciar os microfones, querido? Sim, só um minuto. Presidente, quando quiser. Boa tarde a todos. Iniciando a nossa reunião da data de hoje, dia 14 de outubro de 2020. Eu peço ao companheiro Tácito Mello que faça tocar virtualmente o nosso sino e a apresentação da bandeira nacional, por favor. Primeiramente, eu quero pedir renovar o pedido aos participantes que deixem os seus registros no chat dessa reunião, que ela está sendo gravada e será posteriormente utilizado para os nossos registros. O período de Rotary que estamos vivendo, 2020-2021, ele tem o tema O Rotary abre oportunidades. Nós temos como o nosso presidente de Rotary Internacional o companheiro Roger Knack, que é que é do Rotary Club de Herzog Laumburg-Mulin, na Alemanha. A nossa governadora do distrito 4571, está bem aqui atrás de mim, a companheira Cassima, deixa eu trocar o segundo nome dela, Cassima Timone Góes Campanha. E o presidente deste Clube Rotary da Tijuca sou eu, Gustavo Creton. Eu peço a nossa companheira Amália que faça o brado de saudação do Rotary da Tijuca, também conhecido como Bom para Valer. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer! Obrigado, Amália.
Obrigado, companheira Amália. Hoje nós, se eu não estiver esquecendo mais nada desse início, de vez em quando dá um branco, hoje nós teremos a palestra da consultora em recursos humanos, Eliana Mota, que falará para os presentes sobre, na verdade, longevidade. E ela vem com uma pergunta, né? Estamos preparados para viver mais? E eu vou fazer a apresentação da nossa palestrante. Então, Eliana Mota é mestre em administração pelo IBMEC, especialista em gestão e recursos humanos pela PUC e bacharel em letras também pela PUC Rio de Janeiro. Há 36 anos trabalha junto a empresas multinacionais e brasileiras de diversos portes, dentre as quais eu cito a Unisys, a Arthur Andersen, a Aracruz Celulose, a Pérez Compaq e a JT International. Durante esse período, tem se dedicado a aproximadamente uns 20 anos só à área de recursos humanos, desenvolvendo profissionais e ambientes organizacionais que tem se transformado a partir de avanço da tecnologia. Atualmente, a nossa palestrante dedica-se à consultoria de recursos humanos, hoje localizada no grande bairro da Tijuca. Verdade. E também a carreira acadêmica, em que atua como pesquisadora na área de empreendedorismo, carreira e estudos organizacionais, além de ser docente de pós-graduação nas áreas de administração e psicologia organizacional na Uniswan, Estácio e IBMEC. Me permita, se eu falhei em alguma coisa, Eliane, você pode corrigir. Tá. Então, essa é a apresentação da nossa palestrante, a qual eu passo a palavra com você, Eliane. Tá bom, então. Tá tudo certo. Gente, eu estou muito feliz, eu me sinto honrada de estar voltando aqui para esse grupo e estar podendo falar com vocês de novo. Estava com saudade de muitos de vocês. Dos que eu não estava é porque eu não conhecia, tá? Bom, eu queria começar explicando por que eu escolhi esse tema longevidade. Porque o Jopper, logo no início, estava me dizendo assim, hoje nós vamos entrar no túnel do tempo. E a minha ideia, quando eu pensei em longevidade, eu estava pensando em futuro e não em passado. Na verdade, eu acho, esse é um tema que me encanta e que eu pesquiso desde 2016, e eu acho que a nossa comunidade como um todo não fala muito desse tema, não fala o suficiente, né? Até pode falar, mas entre falar e agir tem uma grande diferença. Então, eu tenho quantos minutos, hein, Gustavo? Só para que eu me empolgo, eu vou... Tá. Ok, já entendi. Então, de que longevidade a gente está falando, né? De que idosos a gente está falando? Eu acho que vale também a gente explicar aqui. Quando eu escolhi longevidade, eu estava pensando em viver mais, com qualidade de vida, com saúde, com dinheiro, por que não, né? Suficiente para a gente viajar, curtir a vida lá para os nossos 80, 90 anos, né? E quando a gente vai pensando assim nos temas, nas mega tendências que a gente vê até
mesmo lá pela ONU, né, eles colocam a longevidade como quarta megatendência, mas eles colocam como uma coisa preocupante, né? E eu não queria dar esse ar preocupante, mas eu queria trazer para cá alguns cutucões, né, que pudessem fazer a gente refletir um pouquinho sobre como a gente quer viver essa longevidade. Então, longevidade, eu estou entendendo como uma extensão da vida com qualidade de vida, né? Eu acho que todo mundo, quando pensa em viver mais, fica feliz, mas está pensando em viver muito bem. Não está pensando em andar pelas ruas e ter a sua bengala caída num bueiro aberto, né? Nem está pensando em tentar trabalhar aos 77 anos sem ter emprego. Então, existem várias questões aí que eu vou querer abordar, mas que eu não quero que vocês entendam como sendo nem uma palestra pessimista, né, uma conversa pessimista. Pelo contrário, eu acho que a minha intenção foi, e sempre será daqui para frente, até eu terminar, olhar para o lado positivo. E para a gente chegar nesse momento positivo de longevidade, nessa longevidade que eu imagino, né, nessa extensão de vida que eu imagino, a gente precisa ver as questões que a gente tem hoje para a gente estar pensando no que a gente tem que fazer e em quanto tempo a gente pode fazer isso. Então, eu vou começar primeiro falando que viver mais, o sentido de viver mais, é um sentido positivo. E para ser positivo, a gente precisa traduzir qual é o idoso que a gente está tratando aqui. Eu não vou tratar o idoso como apenas aquele que, a partir de 60 anos, é considerado legalmente idoso. Vou considerar também a tal da geração NEM, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é a geração que nem está aposentada e nem tem trabalho, né? É uma geração grisalha que eu vou incorporar aí nesses idosos, porque a gente tem muito a melhorar na nossa sociedade como um todo, né, eu diria, para a gente poder chegar ao momento de ter essa extensão de vida com felicidade, tá? Então, eu estou falando aí de uma geração dos 45 em diante. E considerando que a Organização Internacional do Trabalho coloca para a gente, os estudos dizem que se eu chego aos 60 anos bem, isso indica uma grande probabilidade, segundo o pessoal da OIT, que eu vou estar trabalhando aos 77, tá? Agora, se eu vou estar trabalhando aos 77, será que vai ter emprego para mim aos 77? As organizações não aceitam pessoas de 45 hoje, não é verdade? Então, eu penso também numa geração de idosos que não é pequena, porque a gente em 2031, e nós estamos em 2020, né, quase 2021, então eu diria que daqui a 10 anos a gente vai ter mais de 57% da população ativa como pessoas de mais de 60 anos, ou seja, idosos. Isso significa o quê? Que a nossa pirâmide, que lá em 1980, né, ainda tinha mais, na base dela, mais jovens e em cima pessoas mais idosas, ela está fazendo um movimento de inversão. Nós hoje já temos aí ela toda modificada, porque em 2050 a gente já vai ser a sexta potência, quer dizer, potência não, vamos dizer assim, vamos colocar assim, o sexto país num ranking dos países mais velhos, né, com população de mais de 60 anos. E aí a gente pensa assim, pô, mas do 2050 não é tão longe assim, né? É isso que é o ponto crucial dessa nossa preocupação com esse tema longevidade e da preocupação da ONU e, enfim, preocupação do mundo inteiro, porque o mundo todo está envelhecendo. Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma situação que a gente tem que se preocupar um pouco mais,
não só porque o país ainda não está desenvolvido, tem muitas questões ainda para serem vistas, mas a gente tem que entender que enquanto a França, os Estados Unidos levaram anos para envelhecer, nós, em 20 anos, estamos tendo a nossa população rapidamente envelhecida. Então, por exemplo, se França levou 115 anos para dobrar a população de mais de 60 anos, nós aqui em 20 anos a gente está conseguindo fazer isso. Nós já estamos com uma situação hoje de termos bastante idosos. Nós estamos falando de quantos hoje? Nós estamos falando de 50 milhões de idosos ativos, né? E isso significa, hoje para a gente, não é pouco. Nós estamos falando de um movimento de 1,5 trilhão para cima de quê? De reais. Ou seja, nós temos aí toda uma população que representa oportunidade. E aí é que eu quero começar a mostrar o lado bom dessa coisa também, né? Quer dizer, existem vários lados. Primeiro, o lado que a gente vai poder viver mais, com maior qualidade de vida, etc, etc. Segundo, que a gente pode continuar contribuindo com a sociedade e com a economia até muito tempo, né? Ou seja, tem vários lados positivos, mas para que esses lados de fato aconteçam, e aí eu estou falando de futuro, viu, Joper? Então, para que vários lados aconteçam, essas várias dimensões, né, possam ser positivas, eu tenho que estar agindo hoje, porque nós estamos tarde demais nessa história. Como eu falei, está havendo cada vez mais rápido o envelhecimento da nossa população. E aí, eu quero fazer um exercíciozinho com vocês. Vamos combinar agora, todo mundo, de fechar os olhos, por favor? E eu vou dirigir para vocês algumas reflexões e eu gostaria que vocês estivessem com os olhos fechados, se possível fosse, para que vocês se colocassem no lugar do depoimento dessa senhora, dessa idosa que eu vou ler aqui. Essa idosa pensou assim: puxa, que ótimo esse presente da gente estar ganhando mais anos de vida, que maravilha. Eu vou poder ter mais tempo com a minha família, vou poder conhecer os meus bisnetos, vou viajar dessa, vou conhecer novos lugares, novas culturas, vou aprender um monte de coisas novas com a tecnologia, vou poder manter a minha vida social, conversar muito com os meus amigos, eu vou poder ter mais tempo de curtir a vida, eu vou contribuir para a sociedade, para a economia global e ainda vou poder me desenvolver pessoalmente. Sabe aquele cursinho que lá atrás, lá na minha adolescência, eu abandonei a minha aula de violão, de canto, de dança? Vou poder resgatar isso agora. Não vai ser maravilhoso? E essa senhora dá uma paradinha e aí ela começa assim: mas espera aí, será que eu vou conseguir me comunicar com os meus bisnetos? Porque com os meus bisnetos, com os meus netos hoje já está tão difícil. E olha que eu uso o WhatsApp. Mas eles escrevem em códigos, eles escrevem kkkk, como o Karnal gosta de dizer, potássio, potássio, potássio. Né? Enfim, será que eu vou conseguir de fato me comunicar com eles? E a saúde, gente? Eu me preocupo muito. Será que eu vou conseguir ter saúde com qualidade? Porque o meu plano hoje, e olha que eu só tenho 60 anos, o meu plano está R$4.000. Quanto será que será o meu plano de saúde quando eu tiver 77? Nossa, será que eu vou conseguir emprego? Porque o meu filho, que tem 45, está tendo que morar comigo, porque ele só consegue bico. Ele não tem emprego. As empresas, apesar dele ser altamente qualificado, as empresas não estão querendo pessoas mais velhas. Existe uma discriminação. Será que ainda vai ter discriminação quando eu tiver 77 anos e precisar trabalhar? Será que eu vou conseguir sair para fazer compras e conseguir os meus produtos
Porque hoje, quando eu vou comprar, eu já encontro aquele jeans só de surrado, todo cheio de buraco, esfiapado. Eu não visto isso. Esse produto não é para mim. Será que eu vou conseguir usar os botões dos aparelhos? Porque eu já me enxergo bem hoje. Quando eu tiver 77, pode ser que eu não consiga nem identificar os produtos no mercado. Como será que vai ser isso? Gente, será que eu vou gostar mesmo de viver até mais tarde? Agora eu peço a vocês para abrirem os olhos. Não quero ninguém chorando aqui, porque eu quero só... A ideia de fazer esse exercício foi só sensibilizar vocês para a quantidade de coisas que eu tenho que pensar se eu, amanhã ou depois, tiver uma população muito maior e muito mais idosa, que é para onde nós estamos caminhando. Não só o Brasil, o mundo inteiro, mas o Brasil em especial está indo muito rápido, não é? Então, como é que a gente pode, pensando no Brasil de hoje, em que eu vejo que pessoas de 40, 45 anos já estão sentindo aquela repulsa das organizações, porque as empresas focam em quê? Em estereótipos. Estereótipos do que a pessoa idosa não pode ser inovadora, não tem adaptabilidade, enfim, uma série de estereótipos e que são estereótipos que já foram vencidos pela pesquisa científica. A gente tem inúmeras pesquisas na academia que já comprovam que ser inovador depende da personalidade de cada um, não depende da idade, da geração. Nós temos jovens que não são inovadores, temos jovens resistentes à beça, nós temos jovens que não se adaptam com facilidade. Aliás, eles só se adaptam, na maioria das vezes, ao ambiente que é favorável a ele. Então, por que as empresas se agarram tanto a estereótipos que já não tem sentido, né? E aí, isso significa que aquela pessoa que já está com 45, ela não está aposentada, mas ela também não consegue se reinserir no mercado de trabalho. Isso tem que mudar, né? A nossa cultura, né, ela vem lá de trás, né? Esse pessoal que hoje está na geração prateada, que amanhã ou depois está com 70 anos, é um pessoal que veio de uma cultura em que homens e mulheres tinham papéis diferentes, né? Eles entravam no mercado de trabalho de uma forma e o homem, por exemplo, ele era o provedor. Então, hoje, se ele não consegue emprego, ele já começa a adoecer. Então, se o idoso ele gasta mais por remédios e por condições que ele tenha, né? Que precisa gastar mais, vamos pensar se por um acaso esse idoso fica sem condição de trabalhar. E se ele começa a adoecer aos 45 com uma depressão porque não consegue se recolocar no mercado de trabalho. E a mulher? Como a mulher encara parar de trabalhar? A mulher já é mais fácil, porque a mulher, primeiro, ela já vai mais ao médico, o homem já é mais resistente, né? Então ela já se cuida mais. O que acontece também com a mulher? A mulher ela já tem aquela carreira caleidoscópica, que ela para ter filho, daqui a pouco ela para de novo porque ela tem que cuidar dos pais, porque isso sobrecarrega a mulher, geralmente, mais do que o homem. Enfim, então ela já está acostumada com essa carreira de vai e volta, de progresso e regresso. Mas o homem não. Então, se ele chega a uma idade avançada e ele para de trabalhar, ele pode adoecer. Então, primeiro, a gente tem que lidar com essa questão de uma forma diferente. A aposentadoria, como sinônimo, né, de parar de trabalhar, tem que ter um significado. Ou seja, será que a gente precisa realmente parar de trabalhar? Eu questiono, porque se a pessoa está querendo trabalhar, e se a pessoa tem saúde para trabalhar, e se ela está desempenhando bem, por que ela precisa parar de trabalhar? Veja bem, então eu estou trazendo questões que vão fazer a gente fazer uma reflexão de várias áreas.
Acho que cada um de nós vai ter uma participação nisso, e não somente o governo, tá? E acho que é importante a gente pensar nisso, porque a gente vem de uma outra cultura, né? Essas pessoas que são idosas vêm de uma outra cultura, e também a gente traz o ranço de uma cultura, de uma população etária, né? Jovem, e que carregou toda uma valorização, não da experiência, mas do físico, do sarado, do bonitão, enfim, coisa essa que num futuro bem breve não vai ter valor. Então, acho que a gente já deveria estar muito mais preparado e preparar nossos filhos e as pessoas que nos rodeiam a refletir sobre certas coisas. Porque o envelhecimento, ele começa quando a gente nasce. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. E hoje em dia, com tanto scan, tanta tecnologia, se a gente for passar o scan em todas as pessoas, todas têm algum problema, né? Alguns estão não aparentes e outros estão aparentes. Então, o que a gente tem que fazer, e eu acho que isso as Olimpíadas trouxeram muito bem, né? É você perceber que, apesar das suas deficiências, você tem muito valor. Pode ser que você não enxergue bem, mas quanto de valor você tem aí a oferecer, né? Enfim, eu acho que a gente tem que repensar tudo isso, essa discriminação, esse preconceito e começar a olhar também outros aspectos, porque hoje a gente já tem uma organização, uma empresa, quantidade de empresas, lutando pela competitividade. Tem que ter vantagem competitiva, tem que ter inovação. Como é que você vai ter inovação se você não tem pluralidade, diversidade, pessoas diferentes, de diferentes raças, gêneros, idades? Não dá. Eu acho que quanto mais você tem um grupo diverso, mais chance você tem de ter inovação. Então, eu acho que as empresas têm que começar a refletir, os gestores em primeiro lugar, né, sobre essa questão da pluralidade, da diversidade, e aqui no nosso caso, no nosso assunto, da diversidade etária. Né? Outra coisa, pela primeira vez dentro das organizações, a gente tem 5 gerações. A gente tem desde o carinha lá, que é um jovem aprendiz de 14 anos, até 60, 70, e se for seguir aí essa tendência que a Organização Internacional do Trabalho falou, se ele chega aos 60 bem, ele vai até os 77. Então, em 2030, 2040, a gente vai ter de 14 a 77 dentro de uma organização. Como é que vai ser? Porque se hoje a gente tem tanto conflito, né? A gente tem guetos dentro das organizações, a gente tem que mudar isso. Como é que a gente muda isso dentro de organização? Bom, tem várias coisas a serem feitas, né? A gente pode estar sensibilizando a liderança sobre isso. A gente tem que estar fazendo trabalhos de relações interpessoais, né? A gente tem que estar valorizando o que cada geração tem de valor. A gente tem que estar fazendo uma mentoria em mão dupla, né? Os jovens ensinando tecnologia aos mais velhos, os mais velhos dando experiência, né, para esse pessoal mais novo, porque quando eu jogo fora o profissional a partir de 45 anos, eu não só estou jogando fora a história de uma organização, mas eu estou jogando fora uma experiência enorme que esse profissional tem, uma quantidade de contatos, de networking que ele fez a vida toda, né? E a quantidade de casos que deram certo e que deram errados, que eles sabem contar muito bem e que a gente simplesmente ignora. E aí a gente pega uma população jovem para dar a impressão de que a gente tem uma inovação, só que a gente não tem história para contar, a gente não tem casos, e aí a gente vê uma série de profissionais aí, jovens, que estão tendo que fazer nas suas empresas, estão tendo que fazer papéis de mais seniors e gerentes. Come mais. Oi. Bom, então, seguindo aqui, esses profissionais estão tendo que fazer o papel de seniors quando eles não estão preparados. Então, cria-se aí um mercado negro dos experientes fornecendo um trabalho informal e invisível também para esses profissionais novos que estão empregados e que não estão qualificados adequadamente. Então, a gente vê vários problemas aí no ponto de vista da empresa. Mas a gente vê também, do ponto de vista familiar,
eu queria falar sobre isso porque é uma coisa que eu vivencio atualmente, né? Nós, com relação aos nossos idosos, 77, 80, 90, enfim, cada vez eles estão vivendo mais, né? Muitas vezes a gente trata esses idosos de uma forma a diminuí-los, por mais que a gente quisesse fazer isso com o intuito de estar protegendo e dando amor. Mas a gente precisa perceber que existem diferenças, né, aí entre independência e abandono. Eu não estou falando de abandono, eu estou falando que todos nós devemos ser amorosos, estar sempre ali para amparar os nossos familiares, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes é assim, morreu o pai, aí eu pego a mãe e levo para casa do filho, né? Ou de alguns filhos, ou a mãe às vezes fica passando de casa em casa dos filhos, ou seja, ela perde a sua casa, ela perde a responsabilidade das coisas, ela vai começando a ficar sem atividade, sem as suas funções, e daqui a pouco ela própria, idosa, acredita que ela não tem poder, não tem condições de fazer muitas coisas que ela poderia, porque ela apenas ficou viúva. Não é que eu estou diminuindo com esse apenas, eu estou querendo dizer que ela continua com potencial. Não é porque eu escuto mal que eu não posso botar um aparelho e passar a escutar bem. Ou, se eu não puder botar o aparelho, que eu não possa ver, não possa ler, que eu não possa andar. Enfim, eu estou querendo dizer que às vezes a gente trata os nossos idosos também, eu sei que é com boa intenção, mas eu acho que a gente faz com que eles se tornem dependentes, quando na verdade eles ainda não são, entendem? Eu espero que eu esteja sendo clara aqui nesse ponto. Então eu acho sim que a gente precisa mudar a forma como a gente entende envelhecimento. Envelhecimento é você viver uma vida longa com substância. Enquanto eu tiver condições de ler, eu vou ler. Posso estar andando com uma bengala, posso estar andando com um andador, não importa, mas eu preciso ler. Eu preciso fazer algumas coisas que eu tenho condições de fazer. Não é para tudo que eu preciso ter alguém para me ajudar. Então, eu acho que a gente precisa diferir, né? Independência de abandono. Quando eu dou independência ao meu filho, já pequenininho, eu estou ajudando esse meu filho porque eu estou dando funções a ele. E ele tem valor, ele tem condições, ele ainda contribui e contribui muito. Mas se eu fizer tudo para o meu filho, o que ele vai acontecer? Ele vai virar um dependente. Então é a mesma coisa. A gente tem que dar o valor, mas o problema é que a gente não dá. Né? E o problema é que 77% desses idosos que movimentam hoje R$1,5 trilhão de reais, eles não são vistos pela sociedade. Em pesquisas que a gente teve acesso, 76% dizem assim: eu não me sinto representado. Eu vou nas lojas, ninguém me vê, não tem produto para mim. Os produtos não têm por exemplo, um botão grande para eu poder enxergar. O produto, ele não repete as coisas, as instruções várias vezes, porque eu tenho problema de memória. Produto não está falando. Cadê esse marketing que não está fazendo a persona, não está construindo a persona desse consumidor? E esse consumidor representa uma grande oportunidade, porque se hoje ele já está mexendo, movimentando essa quantidade de reais, R$1,5 trilhão, você imagina quando a população, em 2050, for uma população basicamente de pessoas idosas. Olha a quantidade de oportunidade aí. Não estou falando de oportunidade só de negócios também, mas estou falando o seguinte: no momento que tem negócios, tem empregos. No momento em que o idoso não se sente representado, o atendimento ao cliente é péssimo, né? Ele é enganado pelo cliente, ele sofre bullying, ele é ridicularizado, né? Se isso tudo acontece hoje, imagina quando a população toda tiver multiplicado, essa população toda de idosos tiver multiplicado. É isso que vai acontecer? Não, a gente não pode deixar isso acontecer. Eu tenho que pensar hoje já, porque esse processo está sendo muito rápido, eu tenho que pensar
no atendimento desse meu cliente. Então, que tal eu pegar tantos desempregados aí, idosos, e colocá-los como vendedores desse pessoal que vai ser um consumidor mais velho? Porque sim, o atendimento ao cliente sendo feito por pessoas idosas, você vai ter uma empatia maior entre o vendedor, entre aquele que vende e aquele que compra, né? Então, eu acho que aí são muitas oportunidades de emprego que surgem. Sem falar nas organizações que, por terem tanta diversidade de gerações trabalhando, vão precisar de novas funções. Nós vamos precisar de gestores de idade. Nós vamos precisar que o plano de remuneração, o plano de cargos e salários vai ter que se estender numa projeção até uns 40 anos, né? As promoções vão ter que ser repensadas porque elas vão ter que durar mais. Eu vou ter que estar pensando, do ponto de vista também de comércio, de indústria, em produtos que se adequem a essas pessoas que têm mais idade. Enfim, eu vejo uma oportunidade enorme de empregos, de soluções, de atendimentos diferenciados. Nós temos também que estar trabalhando a previdência social. Porque se hoje, né, a previdência social ela é paga pelos empregadores, mas também pelos empregados. Se os empregados são jovens, beleza, eu estou pagando os aposentados. Mas se a minha pirâmide está invertendo, eu vou ter pouquinhos jovens para estar pagando um montão de idosos, como é que essa conta vai fechar? Essa conta não vai fechar. E a gente precisa estar pensando sobre isso já. Vamos deixar acontecer o problema para depois a gente não ter como pagar a aposentadoria? Né? Aliás, esse termo aposentadoria já é um termo que eu acho que está mais do que ultrapassado. Em inglês é retire, quer dizer, retirar. É praticamente não só retirar da empresa, mas retirar da sociedade. Espera aí, né? Eu acho que como eu falei antes, eu acho que a gente só deveria parar de trabalhar quando a gente realmente se sentisse, não quero mais, ou quando eu não estivesse mais desempenhando, claro, né? Desempenhando bem. Fora isso, por que tirar essa pessoa? Ela está contribuindo, né? A sociedade, as sociedades precisam disso. Acho que uma outra coisa que é importante também é a gente pensar, também não só nos empregos, mas pensar também na cultura, né? Porque cultura, gente, é uma coisa enraizada, leva muito tempo para a gente mudar. A cultura de organização leva, no mínimo, 5 anos para você mudar. E aqui a gente não está falando só da cultura da organização, a gente está falando da cultura da organização e da sociedade como um todo. Porque nós temos que mudar, né, essa nossa questão de discriminação, essa nossa forma de olhar para o idoso como se ele fosse uma pessoa que já não tem mais função. Isso está ultrapassado, isso não tem sentido, né? Porque nós estamos chegando cada vez mais, por conta da tecnologia e da medicina, muito bem nessa idade avançada. Então, a minha proposta aqui hoje é justamente falar sobre isso, né? Falar sobre cutucar esses pontos que a gente tem aí, que são calcanhares, né, de Aquiles, que a gente tem que estar pensando hoje e estar se mexendo enquanto pessoas, independente de sermos empresários ou mães de família, ou só trabalhadores, enfim. Acho que todos nós temos uma participação nisso. E a gente tem que pensar sobre como a gente vai fazer o mais rápido possível para a gente melhorar essa situação e podermos usufruir dessa longevidade, né? Que, na verdade, até para vocês saberem, a ONU está tratando isso como tsunami prateado. Ou seja, todos estão preocupados realmente com a forma como as cidades, os países, as comunidades vão estar recebendo essa população mais idosa em grande quantidade. Eu queria fechar dizendo para vocês que uma frase muito legal que eu achei, que foi um conselheiro do Fórum de Economia Global, ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, eu acho que tem tudo a ver. Ele falou assim, a vida era uma corrida de 100 metros, agora ela é uma maratona e a gente tem que escolher o melhor par de tênis para ela.
Então é isso. Eu espero que eu tenha posto aí umas sementinhas na cabeça de vocês para que a gente possa estar usufruindo melhor, cada vez mais, dessa nossa idade avançada. Tá ok? Estou atrasada? Não, tá ótimo. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Tá bom. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. É muito importante essa visão, com certeza. Eu anotei algumas observações, mas por praxe, eu gosto de que que a gente dê a palavra a quem nos visita não rotarianos. Tácito tem inscritos não rotarianos? Não, por enquanto nós temos a inscrição do companheiro Quintela. Tá bem. Então, eu passo a palavra ao Quintela. Por favor, Quintela. Boa tarde a todos mais uma vez. Parabéns pela excelente palestra, brilhante. Foi de A a Z num assunto que é difícil e é polêmico. A minha pergunta é simples. Como a academia trata desse assunto? A sua pesquisa abrange isso? Como a academia hoje, nesses bancos de discussão, banco de faculdade, cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, como tratam desse assunto? Obrigado aí pelo comentário. Então, estou com o microfone aberto, né? Sim. É uma preocupação nossa. Agora, cada faculdade tem a sua peculiaridade, né? Em especial, eu queria ressaltar o trabalho da Fundação Dom Cabral, que abriu uma plataforma agora chamada Longevidade, vocês podem até dar uma olhada lá. Além de ter muitos textos, artigos sobre esse assunto, tem por finalidade, né, chamar a atenção justamente dessas causas nas mais variadas dimensões, né? Porque nós temos aí a questão da cidade, que não está preparada, da previdência, ou seja, são tratados independentemente, mas estarão todos dentro dessa plataforma. A Fundação Dom Cabral está com um trabalho excelente com relação à longevidade. Eu chamaria atenção em especial para ela. Não sei se eu respondi. Era o que você queria? Tá bom. Passar a palavra agora a Mauro Leite. Por favor, ative seu microfone, por favor, Mauro. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns, Eliana, excelente apresentação. Nos conhecemos através do LinkedIn, foi o tema que me chamou a atenção. Obrigado pelo convite. Eu acho que você conseguiu trazer à tona realmente um tema que é extremamente urgente, não é mais emergente, né? Já deixou de ser. Eu como você, eu procuro estudar esse tema já há bastante tempo. Tá? Então, complemento que eu acho que, assim como a Dom Cabral tem feito um trabalho bacana, outras universidades começam a olhar para o tema, sim, mas ainda de forma muito incipiente. Então, o que eu traria para corroborar? Bom, eu desenvolvi algumas coisas voltadas para o tema, depois a gente vai poder falar mais, não vou entrar no assunto aqui, mas eu acho que cabe a nós, eu acho que temos, assim, o público 50+, ele ainda tem a oportunidade, em muitos casos, de ocupar certas cadeiras de nível C, vamos chamar assim, o C-Level, e eu acho que depende de nós mudarmos um pouco a própria nossa visão na hora da gente considerar, tanto do ponto de vista de público-cliente, né, clientela, né? Então, só para corroborar com você, eu vejo que a gente tem muitos abusos e muitos descasos, inclusive em todos os segmentos, seja no setor bancário, quando você vê más práticas, você vê desconsideração do idoso, quando você simplesmente não libera para ele mais por correio o informe de rendimento, ele tem que se virar nas mídias sociais ou na tecnologia e ele não consegue o acesso, né? Mas nós temos o despertar em alguns bancos que já começam a olhar para isso. Então, da mesma forma que o próprio segmento farmacêutico é muito curioso, né? Eu tenho discutido muito isso com o pessoal da Farma, a preocupação que eles têm em atender Anvisa,
mas ao público idoso, que eu arrisco dizer que representa 70% do resultado operacional deles, eles não se preocupam em fazer uma bula que seja capaz de ser lida por um idoso. Então, ou botar uma lupa, né? Ou alguma coisa do jeito. Lupa. Né? Então, eu acho que a gente tem a oportunidade, sim. Eu acho que cada um enxergando isso, a sua última fala muito interessante de como é que a gente olha a questão do idoso dentro de casa, né? Eu acho que é uma questão de respeito e uma questão de colocar, a gente calçar o sapato, do outro, a empatia, e perceber que tem muito espaço para a gente fazer as coisas. O duro que a gente está vivendo, um momento de muita incerteza na humanidade, tudo é para ontem, tudo e a gente não consegue parar e voltar ao que eu estava brincando hoje, né? O que as pessoas mais querem? Carinho e atenção. Eu acho que está faltando, de um modo geral, no mercado, oferecer carinho e atenção. E fica aí para quem está escutando, tente fazer pelo menos o que tiver a seu alcance. Eu acho que isso já é um grande passo. Tá? Muito obrigado, desculpa aí se eu me estendi. Não, eu achei ótimo. É isso mesmo. Concordo plenamente. Obrigado. Presidente Gustavo. Presidente Gustavo. Desculpe que o meu chat não está funcionando. Eu poderia falar um minutinho, por favor? Claro, Sérgio, por favor. Pois não, eu estou hoje nessa reunião virtual, desnecessário falar da Eliana. A Eliana realmente fez com que eu meditasse muito, viu, Eliana? Porque eu não sou de 45, eu sou antes de 45. E queria agradecer, então, o convite do governador Jopper, o padrão que me enviou o convite para que eu participasse dessa reunião do Rotary Club de Tijuca. Há muitos anos atrás eu estive aí com o Amarante. Não sei se ficou com o Amarante ou com o Castrupe, desculpe. Essa reunião veio a calhar muito para mim, não é? Porque eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, na Fundação dos Rotarianos, em 1953, né? Com o José Hermílio de Moraes e o Mário Amato, o José Hermílio de Moraes, pai, não é? E trabalhei durante muitos anos, inclusive na Brasil Rotário também, e agora eu sou associado do Rotary Club de São Paulo Oeste. Tenho aqui uma trajetória simples, né? Mas de muita fraternidade e amor ao Rotary. Eu também atuei muito numa revista que a Fundação de Rotarianos editou durante muitos anos, né? Que foi fundada pelo grande rotariano Eurico Branco Ribeiro, um dos mais internacionais rotarianos do nosso país. Então, hoje é um dia muito satisfeito, muito alegre para mim, e a palestra veio mesmo nessa idade bem provecta que nós estamos vivendo agora, mas com esperança, com fraternidade, esperando que o futuro ainda nos reserve bons momentos, como a nossa Eliane demonstrou plenamente. Então, agradeço ao governador Padrão e a vocês desse clube muito amado. Inclusive, nós participamos muito com um clube aí, co-irmão de vocês, que é o Rotary, quando havia reunião aqui em São Paulo com o Superipa, né? Com o Rotary Clube de Sumaré, Ipanema e Perdizes, que foi um evento que durante muitos anos perdurou aí entre os clubes do Rio de Janeiro e os clubes de São Paulo. Muito obrigado pela atenção, sucesso a todos e até uma próxima semana, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, querido. Eu vou fazer uma intervenção rápida. Tem mais alguém inscrito, Otávio? Não. Tá bom. Se tiver tempo, eu gostaria também de fazer uma intervenção depois. Então, a palavra é sua. Não, por favor, presidente. Siga, por favor. Não, a palavra é sua. Tá bom. Professora Eliana, parabéns pela sua palestra, foi bastante elucidativa. Esse tema, tudo que você abrangeu aí durante a sua fala, foi um tema de mestrado, meu trabalho de mestrado, né, de gestão de... Ai, que legal! E, na época que a gente observou, e continua observando, porque a gente continua estudando o caso,
eu queria te ouvir sobre o seguinte. Na questão de emprego, de se manter no mercado de trabalho, falando de Brasil em si, eu acho que enquanto houver essa disputa no mercado, enquanto não houver o pleno emprego, as pessoas da extremidade realmente elas ficam prejudicadas, tanto os mais novos quanto os mais experientes, os com mais idade, né? Inclusive, até aqui no chat, a Patrícia colocou exatamente isso, né? Os mais novos são prejudicados pela falta de experiência e os mais experientes pelo excesso de juventude. E aí o que acontece? Não é no mundo inteiro que essa questão se coloca, né? Em vários países você tem um olhar diferenciado para a experiência. Mas eu não queria nem entrar no mercado de trabalho em si, não. Eu queria entrar na questão da educação, né? Você que é voltada para isso. Aonde que nós, no Brasil, somos educados para que tenhamos atenção com os mais velhos? Porque nem no cuidado, eu acho, com a questão familiar, a gente tem essa educação. A gente não tem esse exemplo em lugar nenhum. Eu, pelo menos, não percebo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque no mercado de trabalho, a gente passa as pessoas que têm a possibilidade de propor emprego para alguém, a gente passa 20 ou mais de 20 anos dentro de uma escola e essa escola não ensina você a olhar para o mais experiente, de jeito algum. Aliás, não ensina a olhar para ninguém, nem muito menos para o experiente. Porque para os mais novos também não, porque você quer colocar dentro da sua empresa gente jovem com muita experiência. Isso não existe. Não existe, exato. Né? Então, é uma questão muito problemática. Agora, na questão até familiar mesmo, onde você vê esse olhar para o mais experiente, mesmo dentro de casa? Bom, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, vou falar sobre a parte de negócios, né? A parte de empresas. Eu acho que hoje, hoje no mercado de trabalho, a gente está valorizando muito, porque o conhecimento você tem que ter para poder atuar, tá? Então, assim, o que está fazendo um grande diferencial são as competências comportamentais. E essas, se a gente pegar o nosso sistema de ensino, já não ensina, tá? Porque a gente vem de um ensino, certo ou errado, você não é ensinado a pensar, você não é ensinado a questionar. Então, tem toda essa parte que é comportamental e que aí entra também a questão de respeito, de como você vai lidar com o outro e tudo mais. Isso tudo não entra no nosso sistema de ensino mesmo, né? Aí vamos pensar casa. Em casa, o que aconteceu? Não estou querendo justificar a saída da mulher para trabalhar, não é isso. Mas eu quero dizer o seguinte, existe uma geração que começou a terceirizar os filhos, né? Eu vejo assim, né? E essa geração que terceirizou os filhos, muitas vezes, até nos momentos em que eles podem estar com os filhos, você pode ir lá na avenida, lá na Ipanema, quando está tudo fechado, é só babá que estão com os filhos. Então, eu sinto que existe, sim, uma carência de uma educação moral. E aí está passando toda essa outra coisa, essa questão está passando por aí, tá? É a questão do respeito ao outro, aquela coisa que há muito tempo atrás a gente tinha, mas que se perdeu, talvez nesse terceirizar dessa educação, mas não que não pudesse ser terceirizado. Mas terceirizado não é educação, o cuidado com a criança enquanto os pais estão no trabalho. Agora, voltou para casa, a responsabilidade é sua. Final de semana, a responsabilidade é sua. Eu vejo o seguinte, às vezes a pessoa está de férias e leva os filhos para creche, para a escola e tudo mais. Então, assim, essa é uma visão da maternidade que não é a que eu compartilho, tá? Eu vejo o seguinte, as crianças acabaram de nascer, ainda estão com o cabelinho em pé, já estão no shopping. Na semana seguinte que nasceu, já estão no shopping passeando. Então, eu faço uma crítica a isso, porque eu acho que tudo tem o seu tempo. E é preciso também a gente entender que certos valores, de fato, têm um peso. E para que você viva em comunidade, você precisa estimular isso. É aquela coisa do lobo mau, lobo bom. Você tem que alimentar o lobo bom, né? Agora,
de fato, eu vejo que a maternidade está muito largada, né? Assim, aliás, como muitas outras coisas na nossa sociedade. Agora, do ponto de vista, eu diria que isso deveria vir de casa, passar pela escola e ser reforçado pela escola. Não que a escola tivesse que ensinar isso em primeiro lugar, entendeu? O correto seria ser ensinado para reforçar o que já veio de casa, né? Mas isso realmente não está acontecendo. E, infelizmente, a gente tem aí o que a gente vê, né? Que até os professores, quando apanham dos alunos, os pais vêm e ainda defendem os alunos. Então, fica complicado. E num país em que você não tem a punição, fica pior ainda, né? Porque, assim, alguém tinha que pôr ordem, não existe essa ordem, né? Então assim, são várias coisas para a gente estar pensando, repensando. Sistema de ensino, a questão da educação moral, da ética, né? No nosso país em especial, porque a gente vê coisas, enfim, absurdas e que não podem servir de exemplo, mas que infelizmente acabam servindo, né? Porque quem está na capa da revista não são as pessoas que acharam dinheiro e devolveram, né? Geralmente são as pessoas que roubaram e que parece que não vão nem ser presas. Nem tornozeleira eletrônica tem, enfim. Então, fica complicado. Então, eu acho que a gente, enquanto pai, mãe, irmão, amigo, a gente tem sim uma obrigação de estar passando essa moral, multiplicando isso, né? Ok, muito obrigado. De nada. Presidente? Pronto, me achei. Eu quero só compartilhar. Nós já estamos encerrando e a minha fala, infelizmente, será a última, se tiver mais alguém inscrito, até por conta do nosso horário. Quem quiser pode para mim. Quem quiser pode o quê? Pode escrever para mim, aí a gente troca uma ideia por outros meios. Sim. Ótimo. É questão de hábito. Eu acho que o hábito, qualquer um de nós, e também em termos de grupo, seja ele que grupo for, né? O grupo familiar, o grupo escolar, o grupo de trabalho, a sociedade como um todo, eu acho que os hábitos eles devem vir o quanto antes, os hábitos positivos, né? E assim, esses hábitos também irão se refletir na vida dos 50 mais, como o colega falou ainda agora. Então, irá se refletir nos 50 mais, nos 70 mais, nos 80 mais, né? Tem gente com 90 mais. Que bom. Então, eu acho que nós devemos, como pessoas também, criar esses hábitos positivos. Uma das coisas que eu faço a partir dos meus 45 é visitar um geriatra, que é uma coisa que provavelmente muitos só pensam depois de 60. E o olhar do geriatra é um olhar diferenciado para não é um clínico geral, então é um olhar diferenciado. Mas eu queria, você pode fazer essas considerações, Eliana. Mas e qual a parte assim mais importante que você acha que individualmente, obviamente que a gente pode como grupo, como sociedade ir influenciando para que o bem-estar de todos melhore, e nós temos no nosso Brasil, e aí reflexo na cidade, no estado, então, uma diferença muito grande de conhecimento, de acesso à informação, de porte financeiro. Nós temos uma diferença muito grande. E qual seria a coisa assim, mais importante para a gente buscar assimilar e
e fechar, do que individualmente cada um de nós pudesse fazer. O que cada um de nós pudesse fazer? O que você colocaria assim? O mais importante seria isso. Tem ou não tem? Se não tiver, você fala, não, isso é um conjunto todo, não dá para você segregar uma coisa ou outra. Não, eu acho. Eu não sei se eu entendi bem a tua pergunta, tá? Mas assim, a coisa que eu acho que todos nós temos que parar e pensar é realmente olhar com outro olhar para esse envelhecimento, né? Ou seja, perceber que existem muitas coisas e que o que eu posso fazer como pessoa para ajudar. Porque, ok, se eu sou o líder de uma empresa, se eu sou recrutadora de uma empresa, vamos supor, eu vou começar a refletir por que eu não vou trazer uma pessoa de 45, uma pessoa de 60, uma pessoa de 70, se ela pode contribuir muito mais e ela tem condições. Por que não? Né? Se eu sou uma professora, vou estar passando valores e tentando valorizar o que o ser humano tem, cada um na sua diferença, né? Se eu sou mãe, eu vou tentar passar isso para os meus filhos. Então, eu acho que responder uma única coisa para abranger todas as pessoas, eu acho impossível, porque eu acho que cada um tem um universozinho ali. Então, dentro do que a gente pode, né? Se eu escuto alguém falar um absurdo, como já escutei, né? Não, eu não quero pessoas acima de não sei quanto. Eu vou perguntar, mas por que você não quer? Tem uma razão, me diz aí. E aí eu vou cutucar essa pessoa de volta, ela vai ter que tentar se explicar do porquê que ela não quer uma pessoa acima. Então, eu acho que no nosso dia a dia é pontuar sempre isso e fazer a outra pessoa refletir sobre ela. Só que cada um tem um tipo de trabalho, né? No seu trabalho, até onde você pode interferir nesse sentido, né? Vai ter o dono da empresa que pode mudar a forma dele contratar. Realmente, eu acho que se eu contratasse assim até pessoas mais idosas, não tem nada a ver, porque eles podem contribuir muito mais, eu estou perdendo, tarará. Então, ele pode mudar a sua postura. Se a pessoa é apenas, sei lá, varredor de rua, escutou alguém falar alguma frase meio que discriminatória, vamos lá, vamos falar. Entende? Eu acho que é no dia a dia. A gente pode estar tendo... Tem gente que tem mais poder, pode estar tomando ações. E tem gente que tem menos poder, mas pode também estar tomando ações em relação a outras pessoas, ao que ouve, ao que troca, né? Enfim... Porque eu sou da seguinte teoria: se eu tive acesso a uma informação, sou eu que tenho que tentar fazer a diferença e não o outro que não teve, né? Então, se eu tenho consciência disso, eu tenho mais responsabilidade para mudar isso do que aquele que não teve. Entendeu? Mais ou menos o que eu estou querendo dizer, Gustavo? Eu acho que é por aí. Sim. Cada um no seu clubinho, tentando fazer a modificação ali. Porque aí isso já vai se multiplicar e na sociedade como um todo a gente já vai ter, né, várias pessoas pensando no assunto. Entendeu? Ok. Entendi. Não sei se isso é a solução. Alguém aqui poderia falar também, ter outras ideias, né? Mas eu penso que seja por aí. Sim, eu acredito muito que a mudança que queremos, quando eu falo queremos, eu estou pensando em pessoas positivas, pessoas focadas no bem comum, ela começa dentro de nós e vai se expandindo pelo nosso primeiro ciclo e assim a gente vai contagiando. Penso bem assim. Pois bom, é isso aí. Muito obrigado pela sua exposição, pela sua troca, interação conosco. Eu quero pedir ao companheiro Tácito, que faça constar na tela o nosso certificado para a Eliana. Obrigada.
Tá joia. Não, nós que agradecemos. Esse é o virtual aqui na reunião. Eu te encaminho um por Zap ou por e-mail, o que você achar melhor. E depois em papel, aquele papel especial. Aí só depois que tivermos com alguma locomoção com segurança. E aí faço chegar em suas mãos. Tá bem? Muito obrigado. Eu que Obrigado, querido. Agora, você tem mais 1 minuto para as suas considerações finais e é para a gente poder encerrar. Eu? Sim. Então, gente, eu espero que esse tema é um tema muito vasto. Então, assim, falar em 20 minutos sobre tudo que ele engloba é impossível. Então, a minha ideia foi simplesmente fazer com que vocês pensassem um pouquinho para justamente fazer isso que o Gustavo falou, né? As modificações que a gente puder no nosso ciclo, no nosso mundinho ali. Porque, com certeza, isso já vai fazer uma grande diferença no todo que é a nossa sociedade. Tá bom? Então, essa foi a ideia. Espero que eu tenha conseguido deixar aí uma sementinha. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos a você. Estamos chegando ao final da nossa reunião de hoje. Quero avisar os presentes que semana que vem quem fará a palestra será o companheiro Sérgio Carvalho. Eu não vi o Sérgio hoje aqui na reunião, mas será ele o palestrante. Ele falará dos primeiros 1000 dias de uma criança. Oh, que legal. Eu já vi essa palestra, ele falando no Lagoa. Então, é muito interessante esse olhar. Legal. Então, convido a todos para que semana que vem estejamos juntos na palestra do companheiro Sérgio com esse tema. Então, futuramente, obviamente, será feito pela comissão de divulgação o devido material, né? O chamamento da palestra. Obrigado a todos, obrigado aos rotarianos presentes, obrigado aos não rotarianos presentes, vocês sintam-se bem à vontade para estarem aqui conosco novamente, são sempre muito bem-vindos. Obrigado, companheiros do Rotary da Tijuca, se não todos, ou a maioria, com esse nosso jalequinho amarelo, marcando presença. Agradecer àqueles que ainda estão namorando o Rotary para entrar. Então, sejam muito bem-vindos a essa organização centenária. O Rotary da Tijuca tem 70 anos, estamos caminhando para 71 anos, mas o Rotary Internacional tem mais de 100 anos. Então, agradecer a todos vocês, pedir ao companheiro Tácito que coloque aí, toque o sino para a gente oficialmente encerrar a reunião e o pavilhão. Está encerrada a nossa reunião, todos com o microfone aberto. O que eu posso fazer aqui... Parabéns, Eliana, excelente palestra. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Tijuca. Parabéns, Artista bonito. Tchau, seu Mara. Obrigado pela presença. Um beijo para você. Meu Deus. Valeu, Tácito. Parabéns a todos. Parabéns. Obrigado, Nilton. Um abraço. Fausto, pode falar. Eu pediria que você ficasse um minutinho que eu preciso dar uma palavrinha contigo. Pode ser? Pode. Ok. Obrigado. Gente, um abraço. Foi muito boa. Obrigado. Muito boa. Obrigado. Tchau, boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eliana, dá um beijo na sua filha, viu? Tá bom, obrigada. Parabéns, Eliana. Muito boa palestra. Obrigada. Tchau.
Tchau, viu? Prazer em te ver. Marcelo, Prazer em te ver também. Marcelo, se você quiser sair, me passa para o anfitrião, que eu preciso conversar com o Fausto e depois eu fecho a sala. Boa tarde a todos. Eu estou gravando. Boa tarde. Tchau, gente. Vou desligar. Tchau, Eliane. Não, eu só estou te pedindo para você não fechar. Se você fechar, eu não consigo falar com ele, só para você não fechar. Peço Não, gentileza. Marcelo. Não, Marcelo. Ah. Você pode encerrar a gravação, Marcelo? Aí deixa liberado para ele. Tem como fazer isso? Não, se for causar algum problema, tranquilo.